Fala galera, continuando os vídeos sobre elementos do BPMN, vamos falar agora sobre os eventos intermediários, né? Esses são os que eu destaco para vocês, os que são os mais utilizados, né? O evento intermediário sem classificação, você vai poder utilizá-lo quando você ainda não sabe o que é que vai estar aguardando o processo, né? O que é que está motivando esse momento de espera, de aguardo. Lembrando que o evento intermediário é aquele evento em que você vai ter alguma situação em que o processo espera, o processo aguarda alguma coisa, tá? Se esse aguardar for algo relativo a tempo, né? Que pode ser aqui um tempo específico de 1 hora, 2 horas, 3 horas, né? O evento ele vai ficar esperando aquele tempo que você estabeleceu. Se você disse que é 1 hora, ele vai esperar exatamente 1 hora, não é até 1 hora, né? E se você estabeleceu também que o evento vai ser uma data específica, ele vai aguardar aquela data que você informou acontecer. Deixa eu fazer aqui alguns exemplos só para vocês entenderem um pouquinho mais o que eu mencionei. Vou fazer aqui exemplos de evento intermediário de tempo, tá? Imagine um processo aqui que tenha uma atividade, depois tem aqui um evento intermediário, depois vai ter uma outra atividade e vai ter um fim. Só para a gente exemplificar. Vou transformar ele como sendo evento de tempo e nesse caso eu vou dizer que ele vai ter um tempo de 1 hora, tá? Então aqui eu estou informando que depois que eu faço a tarefa 1, eu vou aguardar, eu vou esperar obrigatoriamente essa 1 hora e só depois eu vou para a tarefa 2. Outra opção que eu tenho aqui é colocar uma data, como eu tinha dito, sei lá, data do vencimento. Imagine que seja aqui um processo de pagamentos de boletos, de notas fiscais, alguma coisa desse sentido, e você vai fazer a tarefa 1, né? E depois que você fizer a tarefa 1, você vai aguardar aquela data que você incluiu. E quando essa data acontecer, você vai partir para a tarefa 2 para ser executada. Então, esse é o sentido, o significado do evento intermediário que você pode estar utilizando no processo. Depois eu vou fazer outro vídeo que vai mostrar como você usar os eventos intermediários também anexados a subprocessos e anexados a atividades ou tarefas, tá? Nesse caso aqui, eu estou falando especificamente dos eventos intermediários que vão estar no fluxo, né? No fluxo do processo, ligados, conectados a outros elementos. Vamos falar dos eventos intermediários de mensagem, tá? Mensagem, quando ela está com a cartinha sem estar preenchida, é quando você está recebendo alguma informação, tá? E quando estiver com a cartinha preenchida, é quando você está enviando uma informação. Então você vai estar utilizando esse evento intermediário quando houver uma comunicação do processo com participantes externos. Esses participantes externos podem ser outros processos e também podem ser participantes externos da organização, outras organizações que você tenha participando aí do processo, fornecedor, cliente, etc. Deixa eu fazer aqui um exemplo para mostrar para vocês uma situação de uso do evento intermediário de mensagem. Então imagine que você tem um processo aqui que vai fazer uma compra emergencial, sei lá. E aí você vai fazer a cotação, né, de preços e vai fazer, né, solicitar para o teu fornecedor alguma proposta. Deixa eu só aqui fazer já a estrutura do fluxo e depois eu explico para vocês. Tá? E aí vai ter o retorno do fornecedor e vou finalizar aqui só para a gente exemplificar. Então aqui eu vou ter um intermediário de mensagem que vai estar enviando a informação e o intermediário de mensagem que vai estar recebendo. Então o que está enviando tem a cartinha preenchida e o que está recebendo tem a cartinha vazia. É a mesma lógica do evento de início e o evento de fim. O de início, se você percebeu, tem uma cartinha vazia. Você está sempre recebendo alguma informação para iniciar um processo. E o de fim, você tem a cartinha preenchida, porque você, quando finaliza, vai sempre enviar alguma coisa para alguém. Tá? Então aqui eu tenho
por exemplo, proposta em solicitada. Eu vou estar me comunicando com o fornecedor para esse processo de compra emergencial, por exemplo. E aqui eu tenho proposta recebida. Ou seja, eu solicito aquela proposta para o meu fornecedor em algum momento por uma compra emergencial. Enquanto ele não me devolver aquela proposta que foi solicitada, o meu processo vai ficar aguardando. E nesse caso, desse exemplo que eu fiz, se eu nunca receber essa proposta, ele vai ficar parado aí, esperando, aguardando ser recebido aquela informação. Eu vou mostrar depois para vocês alguma forma que você vai estar utilizando os gateways, que você pode tratar uma situação dessa, controlando também questões de tempo, utilizando aí os eventos intermediários de tempo, controlando também questões de alguma condição específica, utilizando o evento intermediário de condição ou condicional. Então a gente vai mostrar alguns exemplos depois, quando estivermos falando sobre os eventos, sobre os gateways, a gente vai complementar essa explicação desse vídeo sobre os eventos intermediários. Tá? Então, quando houver essa comunicação, nesse caso com um participante externo que é o fornecedor, mas poderia ser uma comunicação também com outro processo que você tenha na própria organização. Tá? E aí, para finalizar esses principais aqui que eu trouxe para vocês, o evento intermediário condicional. E aí eu vou fazer mais uma vez um exemplo para vocês entenderem algum uso dele. Imagine que você vai fazer um processo de pintura de paredes, de um escritório, de uma casa, de um local específico. Você vai fazer e verificar na tarefa 1 os locais a serem pintados. Na tarefa 2 você vai fazer a pintura da primeira demão de tinta. Você vai aguardar alguma coisa aqui, para em seguida você fazer a pintura da segunda demão de tinta. Você vai mais uma vez aguardar e em seguida você vai fazer aqui, para finalizar, os ajustes finais, dos acabamentos finais, que seja do processo, da pintura, e finaliza o processo. Então, esse aguardar aqui, se eu colocar um tempo, um intermediário de tempo, talvez em alguma situação que você tenha situações específicas, uma temperatura mais elevada ou menor, uma umidade diferente, enfim, você poderia ter um tempo que pode mudar, que poderia ter alguma variável, fosse variar de acordo com esse tempo. Qual seria a condição perfeita para aqui? Você colocar um evento intermediário condicional, que seria o quê? Seria a parede seca. Quando isso acontecesse, nas duas situações, você poderia, no caso aqui, na primeira vez você faria a pintura da segunda demão de tinta, e na segunda vez que você aguardasse a parede ficar seca, você faria os ajustes finais e os acabamentos finais dessa pintura que você fez. Então, a gente trouxe também aqui alguns exemplos para vocês entenderem um pouco esses eventos intermediários, que são eventos que são bem específicos e algo bem específico do BPMN, como eu já tinha comentado com vocês. Então, faz de fato uma diferença importante, de você estar utilizando o BPMN e não estar utilizando outras notações, como por exemplo o fluxograma. Tá bom? Valeu, pessoal, um abraço a todos e não esqueçam de vocês aí assinarem o sininho, para que eles sinalizem para vocês quando houver novos vídeos, que vocês se inscrevam no canal, é importante para que o canal ganhe corpo com mais pessoas e a gente possa fazer mais vídeos direcionados à anotação BPMN, direcionados também à BPM, à gestão por processos, que é o grande foco e objetivo desse canal. Valeu, um abraço, tchau, tchau, galera!